olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de atualidades, dessa vez, né, completando aí mais uma aula de revisão. E dessa vez nós vamos revisar o mês de abril, tá? O mês de abril, pessoal, tivemos várias notícias, né, que nós estudamos no mês de abril. E hoje a gente vai ver algumas dessas notícias que já vimos e vamos ver outras novas, né, que talvez nós tenhamos aí passados batidos durante o mês de abril. Então é uma aula também para revisar e para te dar novos assuntos do mês de abril. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula com uma revisão de alguns assuntos, tá? Lembre-se que o Brasil no mês de abril perdeu o Ziraldo. Para quem não sabe, o Ziraldo lá é o criador, né, do Menino Maluquinho, tá bom? Menino Maluquinho que se tornou filme, se tornou desenho, se tornou também revistas em quadrinhos, tá bom? Então a perda do Ziraldo ela foi muito importante, principalmente porque o Menino Maluquinho ele representa muitas coisas, né, para a história do Brasil. Outro assunto que a gente também estudou foi sobre o terremoto em Taiwan. A gente viu lá que Taiwan, que é uma ilha, teve um terremoto. Esse terremoto ele foi de magnitude 7,6. Esse terremoto ele causou, né, ondas e também, né, além de ondas que podia ter ou não tsunami, né, houve até um alerta vermelho, né, que é o pior de todos, né, para desastres muito grandes em Taiwan, ok? Lembre-se também que no mês de abril o Macron ele visitou o Brasil, tá? E ele visitou 4 cidades no Brasil: Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Pessoal, o que ele veio fazer em Belém? Veio ver a cidade que vai ser o COP30, né? Ele veio aqui condecorar um indígena, não esqueça disso, com a melhor ordem, tá? A melhor medalha lá da França. Lembre-se também que ele foi no Rio de Janeiro inaugurar um submarino, tá bom? Com o presidente Lula. Lembre-se também que ele foi em São Paulo, né? Se reunir com vários empresários do ramo da indústria. E antes de ir embora, ele se reuniu em Brasília e assinou um conjunto, né, de acordos bilaterais entre Brasil e França. E eu lembro que nessa aula eu detalhei todos os 23, né, acordos bilaterais que foram feitos entre Brasil e França, tá bom? Não esqueça que falamos também sobre o COP30, o maior evento que vai discutir as questões climáticas, evento que vai ocorrer em Belém no ano de 2025, precisamente no mês de novembro. Lembre-se que para quem não mora aqui em Belém, está passando por um processo de repaginada, tá bom? Belém realmente virou um canteiro de obras. Eu não sei como é que vai ficar o meio ambiente, mas se as obras que estão sendo construídas em Belém foram feitas da melhor forma possível, o COP30 já está melhorando a cidade de Belém, tá bom? Está tornando ela mais urbana, né? Mais ecológica, mais sustentável, e é claro que é isso que o mundo precisa, tá? Falamos também em abril sobre 2 guerras: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lembre-se que essa é uma guerra em que a Rússia invadiu a Ucrânia por uma questão de que a Ucrânia foi convidada para fazer parte da OTAN, e aí a Rússia, né, que tem o objetivo ali de reconquistar aquela região, acabou invadindo, tá bom? A Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra continua até hoje, tá, gente? Eu tô gravando essa aula para vocês aqui no dia 11 do mês 6 de junho e a guerra ainda está acontecendo, tá bom? Sem previsão para um cessar-fogo. A gente estudou também sobre a guerra entre o Israel e Hamas, tá bom? Que é uma guerra aí entre um grupo terrorista contra os israelenses. Lembre-se que a gente falou que essa guerra tem questões religiosas, tem questões também territoriais, culturais, tá? Mas hoje, dia 11 de junho, saiu uma notícia boa
em relação a essa guerra, tá? Israel, foi feito um acordo na ONU, na verdade, tá? Israel acabou aceitando o cessar-fogo e o Hamas, né, amanhã, né, que é quarta-feira, dia 12, talvez ele já aceite também o cessar-fogo. Então a guerra entre Israel e Hamas está próxima do fim, tá bom? Isso é importante você saber, já atualizando também essa notícia na hora da revisão, tá bom? Então fiquem atentos a essas pequenas informações, a esses pequenos detalhes que são essenciais na hora da tua prova, tá bom? Agora passamos a parte da revisão, revisitar os assuntos já abordados. Vamos ver alguns assuntos novos, né, pessoal? Ó, vamos estudar aqui, ó, rapidinho, sobre o mês verde, né, que é o Abril Verde. O Abril Verde, para quem não sabe, gente, é uma alusão ao mês de prevenção ao acidente de trabalho, tá bom? Vocês sabem que toda empresa, né, tem que zelar pela saúde do seu empregado, tá bom? Tanto pela saúde física quanto pela saúde mental. Então, pessoal, a gente vai perceber aqui, ó, que nesse mês que a gente chama de mês verde, que faz alusão à segurança e à saúde no trabalho, a gente vai ver que empresas sérias, né, empresas que têm realmente, né, valorizam o seu empregado, né, o seu funcionário, elas estão cada vez mais investindo nesse setor, tá bom? Porém, eu queria dizer aqui para vocês as duas doenças que mais, né, acomete os trabalhadores, tá? Primeiro é as lesões por esforço repetitivo, o famoso LER, ou então a gente pode chamar de distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, que é o DORT, tá? Quando você faz muita repetição, você acaba desenvolvendo aí essas lesões, né? Que é o LER ou o DORT. Fiquem atentos com essa nomenclatura, gente. DORT, que é uma nomenclatura nova, tá? Mas que relaciona-se também basicamente ao mesmo problema do LER, que já é uma sigla já mais antiga, tá bom? Aqui o cartaz do mês verde, que é o mês de abril, em campanha pela segurança no trabalho, né? E pela saúde também no trabalho, tá bom? Vamos seguindo então. A gente vai ter uma outra notícia aqui, que é a campanha que é o mês de abril azul. Essa também, gente, a gente falou, teve uma aula que eu falei para vocês, eu não me recordo se foi uma aula explicada ou se foi uma aula através de texto lá no grupo, mas eu lembro que eu falei para vocês sobre o transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, e eu falei para vocês que o autismo, né, está sendo cada vez mais estudado, cada vez mais diagnosticado no Brasil e no mundo. Inclusive, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, declarou que o mês de abril é o mês Abril Azul, em alusão ao autismo, ok? Lembrando que o autismo ele tem dois símbolos para identificar, né, e para simbolizar, né, esse transtorno espectro autista, que é essa bandeirinha aí, né, esse lacinho, e também esse desenho aí em formato de encaixe, tá bom? Que a gente pode chamar de diversos nomes, mas ele tem que ter uma característica, tá? Ele tem que ser bem coloridinho, pessoal, tá bom? E isso identifica, né, o indivíduo que contém, né, esse transtorno do espectro autista. Às vezes eles usam um cordão, né? Às vezes usam uma fitinha aqui pregada, tá bom? Às vezes usam até crachá hoje em dia, né? Em algumas empresas. Então, muito importante a gente rever essa notícia aí sobre o autismo, ok? Vamos lá. O abril também é o abril indígena, tá bom? Vocês sabem que os indígenas eles são nossos povos primitivos, né? Sabem que o português não chegou aqui, não descobriu, foi nada, tá bom? O indígena já estava aqui há muito mais tempo, por isso ele é o dono primitivo dessa terra, tá bom? Por isso que hoje a gente não chama mais Dia do Índio, tá bom? Dia do Índio é um termo que ficou para trás. Hoje em dia,
né, chamar esses povos indígenas, né, esses povos primitivos, esses povos naturais, os ameríndios, chamar eles de índios é um termo pejorativo, tá bom? É um termo preconceituoso. E o indígena, né, o índio, ele foi chamado assim justamente para ser rebaixado pelo português. Então, o dia 19 de abril, que é o dia do índio, né, agora não chama mais assim. Chama como, professor? Dia dos povos indígenas. E é uma lei, tá? É uma lei que é a Lei 14.402 de 2022. Lembre-se que nessa época quem era o presidente do Brasil era o Jair Messias Bolsonaro, tá? Então, vamos dar a César o que é de César, né? Ele fez essa transformação aí de nomenclatura, né? Para mim, um ponto positivo, principalmente para a questão do reconhecimento, né? Da diminuição da discriminação desses povos, embora vocês saibam que tem muita coisa ainda que eles precisam alcançar para terem seus direitos, né? Obedecidos, respaldados, né? A questão da terra, do respeito pela sua cultura e sua diversidade, a sua língua, né? Também é importante. Uma coisa que ocorreu em 2024, no mês de abril, gente, é que pela primeira vez, tá? Pela primeira vez, o governo brasileiro ele pediu desculpa para os indígenas, tá? Do Brasil inteiro. Ele se retratou publicamente, tá bom? E ele, através da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, pediu desculpa a todos os 8.000 indígenas, mais ou menos, que sofreram perseguição durante a ditadura militar no Brasil, tá bom? Essa é uma notícia nova que eu coloquei aí na nossa revisão. Essa notícia aí foi da repórter Caroline Bandeira, do dia 2/4 de 2024, tá bom? Então, fizemos aí uma revisão da notícia e eu já acrescentei um assunto novo nela, tá bom? E é assim que vai ser a nossa pegada das nossas aulas de revisão. Dia 19 de abril, Dia Nacional do Exército Brasileiro. Como vocês sabem, o Brasil tem um exército muito poderoso, principalmente na questão da selva. Tá? É um exército muito treinado para a selva. E o dia 19 de abril, gente, ele é um dia escolhido para homenagear o nosso exército, muito por conta das batalhas dos Guararapes. Essa batalha, gente, ela ocorreu durante o Brasil colonial, tá bom? Quando os holandeses tentaram invadir a região ali do Nordeste, especificamente ali a região onde hoje é Pernambuco. Os holandeses, né, inclusive, tomaram conta de Pernambuco e da Bahia também por muito tempo, através do exército brasileiro, que naquele tempo, né, era composto também por indígenas. Isso é importante você saber. Ele acabou expulsando os holandeses do Brasil nessa famosa Batalha dos Guararapes. Então, esse dia foi escolhido para ser o dia para homenagear o nosso exército brasileiro. E acreditem, o exército brasileiro ele é importantíssimo para a manutenção da nossa soberania, para a manutenção das nossas fronteiras, tá, pessoal? E é claro, ele serve ao povo brasileiro. Isso daí já está mais do que comprovado na nossa história. Vamos seguindo. A gente vai estudar agora um pouco sobre o dia 17 de abril, tá? É o Dia Internacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária. Professor, o que seria a reforma agrária? A reforma agrária é pegar terras que não estão sendo usadas, dividir para as pessoas que não têm terra para que elas possam produzir. Gente, o mês de abril também pode ser chamado de Abril Vermelho por conta dessa luta pela terra, tá bom? Vocês sabem que o Brasil é um país da desigualdade e o Brasil ele tem uma má distribuição de terra, tá bom? Falando sobre a Amazônia, a gente vai ver aqui, eu queria destacar para vocês aqui alguns atores, né, que existem nesse mundo, né, rural, nessa briga pela reforma agrária. Tá? Nós temos os paulistas, que são os latifundiários. Esses caras concentram muitas terras em suas mãos. Eles têm muito capital, ou seja, eles têm muita grana. E eles têm também um título dessa terra, tá bom?
porque em algum momento eles compraram ou herdaram essa terra de alguém, ou através, né, da ilegalidade eles acabaram comprando ali esse documento e hoje são donos das suas terras, tá? Que geralmente é um latifúndio enorme. Nós temos os poceiros, né, que são os, né, mais prejudicados nessa desigualdade aí na distribuição de terra. Quem é o poceiro, professor? É o pequeno produtor, não tem capital, não tem o título da terra e ele está todo o tempo ali para ser expulso da terra ou não, tá bom? Tem um grileiro. Quem é o grileiro? É o que invade a terra, se apropria da terra e ele tem um documento. Só que, ó, o grileiro, ao contrário do paulista, ele tem um documento falso, tá? E ele se usa da violência para permanecer na terra. Nós temos o peão, que é o trabalhador assalariado, tá bom? Que trabalha para o paulista, trabalha para o grileiro, muitas vezes em condições, né, análogos à escravidão, tá bom? Nós temos o pistoleiro, que é o jagunço, o matador de aluguel. Nós temos os povos da floresta, são os indígenas e os quilombolas. Gente, sobre o dia 17 de abril, eu queria destacar para vocês 3 coisas importantes. Nessa hora eu quero que você se concentre bastante no que eu vou te dizer agora. Primeiro, a aula já foi dada já, revisão da revisão. Quem é que cuida da terra no Pará, na questão da distribuição da terra? A gente já estudou, é o ITERPA, Instituto de Terras do Pará. Perfeito? Outra coisa importante, dia 17 de abril deste ano, comemora-se o aniversário daquela chacina dos Carajás, lembram? Que a polícia militar invadiu, né, uma fazenda e matou diversos poceiros em uma guerra. Quem é mais antigo lembra disso. Eu lembro disso, de ver no noticiário, né, a chacina dos Carajás. Eu lembro que isso manchou o governo daquela época, tá bom? Então esse ano comemora esse aniversário, tá bom? E o dia 17 de abril é muito em decorrência disso também. Professor, e a questão dos indígenas e quilombolas? Quem é que defende eles, além do ITERPA, né? Quem é que protege a terra do indígena e do quilombola para não ser invadida pelo grileiro? É o ITERPA, Instituto de Terra do Pará. Mas também você não pode deixar de lembrar, tá? Que existe um órgão importantíssimo que cuida dos interesses dos indígenas, tá? Que é qual, galera? Qual é o órgão que cuida dos interesses dos indígenas? Então, gente, o órgão que cuida dos interesses dos indígenas é a FUNAI, Fundação Nacional do Indígena, tá bom? Não esqueçam dessas informações, elas são de suma importância para você. Vamos seguindo, a gente vê aqui, ó, uma notícia que é nova, né? Uma crise diplomática envolvendo aí 2 países importantes da América Latina, que é o México e o Equador. Professor, explica um pouquinho essa notícia aí para mim. Explico. O ex-presidente do México, ele estava sofrendo perseguições políticas no México. Ele acabou se dirigindo a uma embaixada mexicana no Equador, tá bom? Só que o governo do Equador, como ele é parceiro comercial do atual presidente do México, o que ele fez? Ele invadiu a embaixada mexicana no Equador e prendeu o ex-presidente do México, tá? Jorge Grass, tá? E isso foi na sexta-feira, dia 5 de abril. Gente, na notícia está dizendo que ele era um ex-vice-presidente, mas na verdade ele se tornou presidente nos anos finais ali, porque o presidente acabou abandonando devido às fortes pressões que ele estava sofrendo no México, ok? E aí o México ele acabou, né, percebendo que foi, né, uma invasão ali de uma embaixada, foi algo muito impensado, né, pelo presidente do Equador, e os mexicanos acabaram rompendo, né, relações, fecharam as suas embaixadas no Equador
e pegaram também a embaixada do Equador no México e pediu para todo mundo se retirar, gerando aí uma crise, né, entre esses dois países. Crise que, por enquanto, graças a Deus, está somente na política. Eu espero que não vire uma crise militar, tá bom? Eu também acho que não vai, não. Vamos lá, próxima. Colômbia expulsa diplomatas argentinos após Milei chamar Petro de assassino terrorista. Como vocês sabem, já foi noticiado aqui em algumas aulas, o presidente da Argentina é o Javier Milei. Ele, em uma entrevista no mês de abril, chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de comunista, socialista, terrorista, assassino. Disse que ele era ligado aos cartéis de drogas, né, e uma infinidade de coisas. O presidente da Colômbia, obviamente, não gostou das declarações e ele acabou fechando a diplomacia com a Argentina e mandou todos os diplomatas da embaixada argentina na Colômbia irem embora da Colômbia, tá bom? O presidente da Argentina falou que não tá nem aí, que não precisa realmente da Colômbia para nada e as relações estão cortadas entre esses dois países. O que é importante você saber é que, querendo ou não, esses dois países terão que se encontrar uma hora ou outra, já que os dois países fazem parte do Mercosul, que é o mercado comum da América do Sul, grupo de países que fazem parte desse tratado. E o Mercosul já tem alguns encontros aí marcados para 2024. Certamente eles terão que se colocar um na frente do outro, quer queira eles, quer não, porque quando se trata de economia, os presidentes, né, geralmente dão um braço a torcer em relação às suas declarações políticas, tá? Vamos lá. Outras notícias importantes, novas, rapidinho. Legalização da maconha na Alemanha. A Alemanha, gente, é o terceiro país da Europa a legalizar a maconha para uso recreativo, tá bom? A partir do dia 1º de abril, tá liberado. Porém, tem duas regras. A primeira regra, tem que ter mais de 18 anos, tá? Não pode ter menos de 18 anos. A segunda, você vai ter que usar a maconha a 100 metros de escolas, creches e parques infantis, tá bom? Então, vai poder usar na rua, mas você vai ter que ter o cuidado, né, de estar a 100 metros, né, de creches, parques ou escolas infantis, tá bom? Tem que ter mais de 18 anos. O governo da Alemanha pretende aí diminuir os índices de criminalidade, tá bom? E é claro, arrecadar impostos com a venda da maconha, que agora será legalizada. Próximo, reparação de Portugal. Essa notícia de abril também, ó. Portugal fez uma reparação, né, histórica. Primeira vez na história inteira. O presidente de Portugal, né, pediu desculpas, né, por conta da escravidão nas ex-colônias. Inclusive, no Brasil, em 5 colônias que ficam na África, tá bom? E em uma colônia que fica na Ásia. Então, nessas 7 colônias aí, ele pediu, né, desculpas pela escravidão e pelos problemas que a escravidão gerou nesses países, tá bom? E prometeu tomar medidas para fazer essa reparação histórica e dar para os negros a sua devida importância, tá? Histórica que a eles foi negada durante muito tempo. Essa notícia é bacana, pessoal. Bacana mesmo, porque geralmente os países não costumam fazer esse tipo de situação, tá? Pessoal, deixa eu ver se tem alguma notícia a mais. Não tem mais notícia, então chegamos ao final de mais uma revisão, graças a Deus. Não esqueça de perguntar, tirar dúvidas, questionamentos no WhatsApp, no meu PV, tá bom? Não esqueça de seguir o nosso Instagram,
né, professor Eduardo Barros. Não esqueça de seguir nosso Facebook, professor Eduardo Barros. E principalmente, pessoal, não esqueça de seguir e compartilhar o nosso YouTube, tá bom? Não esqueça de dar um like nesse vídeo e, se possível, faça um bom comentário aí, que assim vocês também ajudam o professor, tá bom? No mais, a gente se encontra para a revisão do mês de março, já foi, abril já foi, agora falta o mês de abril, maio, falta o mês de maio. A gente vai estudar sobre esse mês na próxima sexta-feira. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.